O Flamengo não precisa de dinheiro, né, gente? O Flamengo é um clube que vai lá na Europa, busca um jogador de 15, 18 milhões de euros, compra 80 milhões de reais, tá nem aí. Fez isso com o De La Cruz. O Flamengo até cedeu num ponto, mas é duro negociar com o Flamengo, hein? O Flamengo não precisa de dinheiro, gente. O Flamengo não precisa de dinheiro. O Flamengo tá pedindo 5 milhões de euros pelo Thiago Maia pro Internacional. Agora parece que vão chegar em 4 milhões de euros. Por um cara que eles nem estão utilizando, assim, que tá com o time reserva disputando o Carioca. Porque nós estamos em outro patamar. Fala comigo, seus mitos, muito prazer. Caso vocês não me conheçam, me chamo Douglas Albini e hoje, seus mitos, a mídia gaúcha parece estar entalada com o nosso Flamengo. E olha, eu trouxe aqui um assunto muito top que mostra o poder financeiro do Flamengo e claro, né, todo o jogo de cintura do Mengão comparado com os outros clubes brasileiros. Cara, o vídeo está simplesmente sensacional, fica comigo até o final. Também quero saber a opinião de vocês, tá bom? Os créditos vai lá pro canal do Chico Garcia, o link está na própria descrição do vídeo, vamos lá acompanhar o trabalho dele. Ele também faz um trabalho fantástico aqui na plataforma, além, claro, de trabalhar lá na Bandeirantes, tá bom? Bora pro conteúdo, seus mitos, vamos lá, hein? No mercado, porque assim, enquanto não há uma renovação, e o presidente Rodolfo Landim chegou a dizer como é que estão as negociações para renovação, não estão. Ele foi taxativo. A gente teve uma conversa no final do ano passado, depois não evoluiu. A informação é que o Gabigol pediu muito dinheiro, cerca de 50 milhões de reais em luvas pelos próximos 3 anos, num contrato de 3 anos para renovar com o Flamengo. Então, travou. O Flamengo não entende que não é por aí. E o Gabigol talvez esteja pedindo um dinheiro até para não ficar. E ele tem dito, é o último ano dele de Flamengo, ele vai jogar. O Landim falou ele tem contrato até dezembro, então é jogador do Flamengo. Pois bem, só que na metade do ano, ele pode assinar um pré-contrato e sair para qualquer equipe do mundo. E com o Flamengo não recebendo absolutamente nada. Não acho que seja um problema para o Flamengo, porque o Flamengo não precisa de dinheiro, né, gente? O Flamengo é um clube que vai lá na Europa, busca um jogador de 15, 18 milhões de euros, compra 80 milhões de reais, tá nem aí. Fez isso com o De La Cruz aqui no River, fez isso com o Gerson quando voltou da Europa, o próprio Cebolinha que estava no Benfica. O Flamengo tem capacidade financeira e vamos combinar que o Gabigol já se pagou. O Gabigol foi adquirido por quase 100 milhões de reais, mas já se pagou. O Gabigol é um dos maiores jogadores da história do Flamengo, talvez até só atrás do Zico. Um ídolo da nação, o cara que faz gols em finais de Libertadores, garante 2 pelo menos para o clube. Então, assim, é um ídolo máximo. Mas não vive uma boa fase. Ano passado não conseguiu ser titular, o Flamengo todo foi mal. Ele não tem, digamos assim, um grande prestígio com o Tite. Hoje ele é reserva do Pedro. No único jogo do Campeonato Carioca que o Tite colocou titulares, ele entrou no segundo tempo para fazer uma vaga, uma função, né, atrás do Pedro. Então, assim, é uma possibilidade, é uma boa oportunidade para o Gabigol sair. Mas não custa barato, ele tem contrato com o Flamengo e o Flamengo não vai liberar assim tão facilmente, especialmente para um rival interno. O que a gente tem? O Renato, na última entrevista, disse que o Grêmio iria contratar um grande centroavante. Um grande nome, um nome de peso e que viriam 2 a 3 reforços já essa semana. Eu já atualizei vocês que é muito difícil que seja essa semana, que a tendência é que seja até o dia 30, 31 de janeiro, porque aí o Grêmio vai ter condições, no fechamento da janela da Europa, conseguir alguns jogadores que daqui a pouco estejam disponíveis. O Gabigol, na minha opinião, seria um grande lance, porque você está falando de um cara que, embora o ano passado não recomende, ele é um jogador jovem, 27, 28 anos, ele tem muito para dar ainda, ele, em termos de marketing, o Gabigol é um personagem do futebol brasileiro, ele seria fantástico, porque ele venderia a camisa, ele atrairia sócios e ele tecnicamente iria entregar. Porque aí você tendo Soteldo e Gabigol no time, você já muda o patamar, né? O Gabigol é um grande jogador, acima de tudo, e um grande personagem, né? Eu imagino ele nos Grenais, provocando o Inter, assim, ele gosta desse tipo de coisa. E ele já trabalhou com o Renato, eles têm uma boa relação. E o Renato disse que, inclusive, estava tomando a frente em algumas situações, né? Ligando para empresário, mesmo não gostando, conversando com alguns jogadores, se necessário. E aí vazaram alguns nomes. O Rodrigo Muniz, que jogou com ele no Flamengo também, e que está no Fulham na Inglaterra. Mas esse nome já foi vetado porque o Fulham não quer negociar. E o Gabigol.
E olha, nação, que o Gabigol já se pagou, isso é um fato. O Gabigol já se pagou, já conseguiu dar retorno técnico do Flamengo. Eu sou muito grato por tudo que ele fez. Agora, financeiramente, pensando no clube, eu não sei não se não seria bom o Flamengo conseguir vender. Afinal de contas, o Gabigol claramente é a segunda opção do Tite. E levando em consideração do que eu tô vendo em campo ontem mesmo contra o Orlando City, vou te falar, hein, Mitos? Eu sei que é pré-temporada, dá um desconto e tal, mas olha, tecnicamente falando, até a movimentação dele, que era o grande chamariz que atacava a última linha, sinceramente caiu muito de rendimento. Eu não sei não se não seria bom se o Flamengo conseguisse vender ele. Mas enfim, a minha opinião, quero saber a opinião de vocês, tá bom? Bora seguir aqui, nação. Sabe, anunciado pelo presidente e de repente ele tá voltando pro Rio de Janeiro. Porque houve uma divergência em termos de cláusulas. O Flamengo até cedeu num ponto, mas é duro negociar com o Flamengo, hein? O Flamengo não precisa de dinheiro, gente. O Flamengo não precisa de dinheiro. O Flamengo tá pedindo 5 milhões de euros pelo Thiago Maia pro Internacional. Agora parece que vão chegar em 4 milhões de euros. Por um cara que eles nem estão utilizando, assim, que tá com o time reserva disputando o Carioca, porque não tá na pré-temporada nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia. É um time que vai na Europa e busca jogadores lá pagando 10, 15 milhões de euros. Esse é o Flamengo. Então, o Flamengo não tá nem aí, tipo assim, tô precisando vender. Não. E aí o Flamengo até optou em emprestar o Mateuzinho, só que o Corinthians queria fixar um valor de compra. Peraí, não vamos deixar assim, né? Meio que aqui passar o mesmo perrengue com o Lucas Veríssimo, daqui a pouco o moleque se destaca, ou o Flamengo consegue uma venda para o exterior e aí chega pro Corinthians e fala assim, devolve que nós vendemos o cara. Não, peraí, tem contrato até o final do ano, ele tem que ficar aqui. Vai que o Fagner se machuca, vai para a seleção, sei lá, você precisa ter um reserva, né? Você está contando com o cara. Aí o detentor dos direitos federativos ou econômicos, no caso, que seria o Flamengo, não, vem para cá. Não. Então, o Corinthians tentou se assegurar da permanência do Mateuzinho, até pelo que aconteceu com o Lucas Veríssimo. E aí o Flamengo, tá bom, vamos fixar um valor aqui de opção de compra ao final do contrato de empréstimo. 11 milhões de euros. Gente, 11 milhões de euros pelo Mateuzinho. Calma lá. E aí, obviamente, o Corinthians não aceitou. O Corinthians até queria um valor fixado, mas, sei lá, de 6 milhões de euros, que foi o que o Bragantino ofereceu pelo Mateuzinho pro Flamengo, o Flamengo aceitou. É que o Mateuzinho não quis jogar lá. E aí, pro Corinthians, o Flamengo tá visivelmente não querendo reforçar um rival. 11 milhões de euros. E aí o Corinthians fincou o pé e falou, não vai rolar, e com isso o jogador está voltando ao Rio de Janeiro. Tem uma informação de que os empresários do Mateuzinho estão tentando reverter a parada no sentido de que, tá bom, vamos tentar negociar em definitivo então. Vocês façam a compra, né? Aí tem que ver a porcentagem, nesse 100% ou de uma parte, pelos 6 milhões que o Flamengo aceitou do Bragantino. E aí ele se transferiria em definitivo para o Parque São Jorge. A questão é que isso não está confirmado, então por enquanto... Seus mitos, e agora? Quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários. E aí, vocês tentariam vender o Gabigol ou deixaram ele sair de graça no final do ano? Vou ficando por aqui, não esqueça de mim não. Tamo junto. E é nóis!